Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esse dia que para nós se inicia e também para aqueles que já está finalizando o dia, que vão dormir. Agradecemos ao Senhor por esse dia, porque sabemos que tudo está no seu controle e por isso nos entregamos esse dia nas suas mãos, Senhor. Toma nossas vidas na sua mão. Guarda-nos, proteja-nos e santifica-nos, Senhor. Também, Deus, coloca a sua armadura sobre as nossas vidas, sobre primeiro nossas vidas e depois das nossas famílias também, Senhor. Nos veste, Senhor, com sua armadura. Guarda-nos, Senhor, e santifica, Senhor, nossa mente, para que possamos assim, Senhor, ter um dia bom, um dia maravilhoso, um dia em que possamos ver o melhor em todas as pessoas, Deus. Te agradeço, Senhor, pela sua palavra, pela oportunidade de aprender mais dela, Senhor. Te agradeço também, Senhor Jesus, pelas coisas que o Senhor nos concede. Te agradeço pela vida daqueles que precisam, Senhor, da sua cura. Que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, Senhor, como o senhor e a senhora, aquela família, Senhor, que estão com câncer. Deus vai de encontro com eles, Senhor. E esteja, Senhor Jesus, curando, sarando, dando, Senhor Jesus, trazendo a alegria, Senhor Jesus, nessa família. Senhor, também te agradecemos pela a oportunidade, Senhor Jesus, de estar. Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por a sua maravilhosa graça, Senhor. Te agradecemos por esse dia no nome de Jesus. Amém. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensinem as mulheres novas a serem sóbrias e a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma os jovens, a quem tenham mente sóbria. Os moços, de igual modo, exorta para os que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Toma ter pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 2 dá continuidade àquilo que Paulo frisava no capítulo 1, sobre a sã doutrina e a preocupação dele, e que o evangelho, determinação, não podendo de forma nenhuma vacilar. Ele estava preocupado com todos esses problemas que surgiam entre os novos cristãos naquela época. Ele se preocupava com as mulheres idosas. Ele queria que as pessoas mais idosas cuidassem dos jovens, falando sempre sobre o que deveriam fazer, da forma que deveriam fazer, da forma que deveriam proceder, para que o nome de Deus não fosse blasfemado. Então ele fala aqui, tu, porém, falas coisas que convém à sã doutrina. Os velhos, e sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade e na paciência. São na fé, quer dizer, que não seja doente, né? Que seja uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, uma pessoa que venha realmente somar no reino. E as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, quer dizer, mulheres prodígios, eu posso dizer assim, né? Mulheres que eram voltadas para fazer o bem, para ensinar da melhor forma possível, serem carinhosas, não só com os filhos delas, mas com os demais de nós. Essa carta serve para nós hoje, irmãos. Eu me lembro, gostaria de frisar aqui para vocês que Jesus Cristo, ele deixou um exemplo muito grande para nós que nós não podemos deixar de esquecer. Quando ele atravessou o mar e foi para o outro lado, na cidade de Gadar, e encontrou com aquele endemoniado, ele se preocupou. Ele sabia que o ministério dele, ele não ficou lá onde aquele povo estava bajulando ele, onde aquele povo estava vendo os milagres acontecer, e ficaram ali adorando e falando sobre ele. Não, ele deixou tudo para trás e foi atrás do que devia ser feito. E lá chegando, ele encontrou esse homem aí, numa situação deplorável, uma pessoa que todo mundo tinha medo dele. Porque encontrar um homem daquela situação ali dava até medo. O cara morava num cemitério. Havia sobre ele uma legião de demônios. Pelo que eu sei, legião, eu servi o exército na época, e uma legião tinha mais ou menos de 2 a 3 mil a 5 mil soldados romanos. Então não era só um, nem dois, nem 100, nem 200. Eram milhares. E aquele homem tinha uma legião de demônios. Ninguém podia com ele. Quando as pessoas se aproximavam dele, que ele atacava, que alguém tentava prender ele, disse que ele arrebentava corrente. Então o cara era muito forte, o cara tinha uma força sobrenatural, descomunal. Mas, veja bem, amados, quando Jesus se aproximou daquele homem, o que aconteceu? Ele caiu de joelho. Por quê? Porque até o diabo, até o demônio, são obrigados a se depor diante de Jesus. Imediatamente, Jesus expulsou o demônio daquele homem e libertou ele daquela luta que ele tinha, que ninguém podia fazer nada. Mas Jesus foi lá e libertou aquele homem. Libertou.
E os demônios, sabendo quem ele era, pediram, né, para entrar numa manada de porcos ali do lado. Mais ou menos uns 2.000 porcos tinha por ali. E eram porcos que viviam, não eram aqueles porcos selvagens, não, eram porcos que o pessoal da cidade cuidava. Tanto é que tinha o pessoal cuidando ali, pastoreando aqueles porcos. E aqueles porcos se atiraram no abismo, no mar, todos eles. Para você ver quantos demônios tinham naqueles demônios. Engraçado, interessante, amados. E eu percebi aqui, lendo essa palavra, que as pessoas da cidade ali, eles não estavam preocupados, eles não estavam interessados em saber o que aconteceu com aquele homem endemoniado, os que eles perderam. Eles se preocuparam mais com os porcos, com aquilo monetário. Eles não se interessaram em saber, quando eles chegaram, que viram aquele homem sentado ao lado de Jesus ali, aos pés de Jesus, são transformado, mudado completamente, tão valente, tão desprezível, tornou-se um homem manso, suave, tranquilo. Uma mudança radical. Mas aqueles homens daquela cidade ali, eles não perceberam esse grande milagre, eles não perceberam quem é que estava ali. Tanto é que eles pediram para que Jesus saísse da cidade. Eles estavam preocupados financeiramente. E hoje muitas pessoas são assim, amados. As pessoas, quando não quer ouvir a palavra de Deus, quando se recusa a estar na presença de Deus, a estar na companhia, estão recusando a presença de Deus. Quantas vezes as pessoas deixam de ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, estar com Deus, para ir numa balada, para ir numa festa, para assistir um jogo, ou qualquer outra coisa. As pessoas precisam raciocinar nisso, precisam pensar direitinho no que elas estão fazendo. Porque mais vale estar na presença de Deus do que estar aí no mundo, irmãos. É muito importante as pessoas pensarem nisso. Poxa vida, eu fico imaginando, qualquer coisinha é motivo, às vezes, da pessoa, hoje eu não vou na igreja. Não vou na igreja porque está chovendo. Eu não vou na igreja porque estou com dor de cabeça. Hoje eu não estou legal. Amados, é muito bom a gente estar na presença de Deus. É muito bom. É sensacional. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente se alegra. A gente recebe a palavra, nos alimenta, nos conforta, nos dá entusiasmo, faz com que as coisas se encaixem automaticamente na nossa vida. Ordinária. E eu tenho certeza que Paulo se preocupava com isso. Quando ele fala aqui, olha, no versículo 5, ele pede, olha, para as mulheres serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma os jovens a que tenham uma mente sóbria. Exortar, irmão, é isso aí. Ele está falando, meu filho, vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus. Estuda, obedece seu pai e sua mãe. Seja obediente, obedece às autoridades, ensinando a verdade para que a criança cresça no átrio do Senhor, para que venha a ser um homem decente, para que a sua descendência seja poderosa na terra. Irmão, todo aquele que conhece a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, ele é diferenciado. Não existe coisa melhor do que você andar na presença de Deus. Eu me sinto assim hoje em dia, eu me sinto tão feliz, porque, olha, eu levanto de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é em Deus. Parece que eu levanto já para orar. Eu tenho que levantar, eu tenho que orar. Aí eu começo a orar, começo a lembrar das coisas, eu converso com Deus na madrugada. Quando eu vou sair, eu falo, Senhor, vai na frente. Quando eu chegar lá, Pai, que os meus clientes estejam prontos para me receber, que eu possa fazer bons negócios, Pai, não só para mim,
mas que eles também sejam bem-sucedidos, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, quer dizer, eu vou, Pai, me leva e me traz em segurança, Senhor. Isso é muito bom, varão. Você andar com Deus, você ter a certeza que você vai para o trabalho, você vai fazer o que você tem que fazer e volta em segurança para a sua casa. Pai, eu vou sair agora, Senhor, mas fica aqui com a minha esposa. Cuida dos meus filhos, cuida aqui da minha netinha, Pai. Cuida da minha casa, Senhor. E vai comigo, Senhor, também. Me leva na tua direção, para que eu possa ir e voltar em segurança, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. E você vai, irmão. E você vai e você volta em segurança. Porque Deus está sempre com você. É assim que nós temos que agir, irmão. Quando nós estamos na presença de Deus, essas coisas, elas são rotineiras. Elas não são casual, elas são rotineiras. O Espírito Santo cobra isso de nós. É automático. E você passa a viver uma vida diferenciada. Onde você chega, parece que chegou uma pessoa... Olha, é incrível. Às vezes eu chego numa loja, num depósito material, ou numa pizzaria, a loja está vazia. Quando eu chega um monte de gente atrás de mim. Parece que, sabe? Eu ainda falo para o Cláudio, cheguei agora, vai chegar um monte de gente aqui, quer ver? Sabe? Você leva coisa boa para você. Onde você pisa a ponta do pé, a pessoa é abençoada. Acontece muito isso. E eu falo, olha só, é Deus que está aqui, varão. Deus chegou junto comigo e vai te abençoar. Aproveita aí. Tem sido assim várias vezes, irmão. Eu tenho presenciado isso. Isso é dificuldades, passo por lutas, passo. Mas quem não passa, né? Então, o Senhor Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Ele venceu, nós também vamos vencer. Não é verdade? Eu quero dar oportunidade para vocês fazerem algum comentário também. Aproveitar o Jurandir aí, que está presente hoje. Gostaria de te ouvir, meu querido irmão. Estou com saudade de você, hein? Quanto tempo? Estou esperando você aparecer aqui com a senhora, sua esposa, para a gente comer aquela galinha. Graças a Deus, amados. Vocês estão me ouvindo bem? Amado. Sim. Nesse satisfação de te ouvir também, Mário. Tem muita história junto aí. E aqui o Tito, né, quando ele recebe, no caso, a carta de Paulo dá a instrução aí desde o capítulo 1, ele vai instruindo o próprio Tito, né, como ele deve proceder a respeito da igreja ali, está sendo constituída. E ele diz, como eu mesmo constituí você, que você faça ali com outros, né, no capítulo 1, só recapitulando um pouco, e depois ele passa para as famílias, né? Mas uma das coisas que particularmente, né, desde há muito tempo, desde lá dos primórdios, umas coisas que me chamavam a atenção nas cartas pastorais, é que a gente, quando começava ali, né, a ter oportunidade na frente de departamentos, ou ministrar uma palavra esporadicamente na igreja, quando estava sendo preparado ali ainda, né, e sempre me chamava a atenção, né, que o homem de Deus, ele deve ser um amigo do bem, né, que nem no capítulo 1, verso 7, ele fala a respeito de muitas coisas, né, que o homem de Deus, ele deve estar fiado ali, né, muitas coisas ele fala, mas uma das coisas que sempre me chamou a atenção é você ser um amigo do bem, você ali correr pelo certo, você ser um ponto de equilíbrio, claro, sempre pela sã doutrina, sempre pela palavra de Deus. E no capítulo 2, no verso 7 de novo, ele diz, né, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Então, assim, isso sempre me chamou a atenção, né? Antes de você santo, antes de você fluir a palavra através de você mesmo, nós, individualmente, cada pessoa, né, cada um, nós devemos ter o Espírito Santo em nós devemos ter essa palavra gravada em nós, ela deve fluir em nós naturalmente, né? A linguagem do cristão, quando nós estamos em algum lugar, você está sempre citando a Bíblia, você está sempre comentando alguma situação, você vê uma situação, você coloca ela dentro da palavra ali, né? Do contexto da palavra. Então, isso sempre me chamou a atenção, né? Que você, primeiro, porque o evangelho, né? O cristianismo,
ela é para quem é cristão. A partir do momento que você é cristão, você tem um tipo de comportamento e você transborda isso para as outras pessoas, né? Tanto que a Bíblia diz que você deve pregar aos outros, sim, mas deve ter cuidado de não perder a si mesmo, né? Então, olhe para você, interiorize esta palavra, ponha ela no seu coração e a partir daí, a partir da sua transformação, a partir da sua conversão, a partir daquilo que você trouxer, as pessoas elas também vão sendo agraciadas por esse transbordo, né? Tanto na sua casa como do lado de fora. Na sua casa é até mais difícil, porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, e é uma grande verdade, né? De repente você tem mais dificuldade para pregar ali. Mas você vai ser exemplo dos fiéis. E toda vez que alguém tiver uma dificuldade, né, os seus filhos, os seus vizinhos, os seus parentes vão ligar para você e vão te procurar. Eu estava lembrando de um texto de Atos, não lembro agora se é o versículo capítulo 19, mas enfim, que os filhos de Cefas estavam lá repreendendo, né, demônios, estavam ali fazendo uma obra de libertação, e chegou um dado momento que o próprio Espírito lá virou para eles e falou assim: escuta, eu sei quem é Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Né? Então essa é uma reflexão que eu sempre trouxe para a minha vida particular, para mim, né? Porque de alguma forma você falando aos outros, você mesmo não seja reprovado, né? Então, assim, miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está constantemente próximo de mim ali, e esse muitas vezes eu multiplico. Então, quando o Tito traz essa palavra, ele traz essa instrução para os líderes, né, ali, para Tito, né, no caso, e para que ele multiplique para os outros, ele fala de como deve ser o bom ministro de Deus, de como deve se comportar cada componente da família, né? Porque se a pessoa é convertida, se ela aceitou Jesus como único e legítimo Salvador, se ela é a esposa, ela vai viver uma vida baseada na palavra de Deus, na palavra. Não é porque o marido falou, é porque a palavra de Deus determina daquela forma. Se o filho tem o conhecimento da palavra de Deus ali, pelo menos até aquela idade que a gente tem a condição de levá-los, né? Enquanto eles estão debaixo da nossa lei ali, da nossa regra, porque chega uma idade que eles, né, ganham uma certa independência e é com eles. Mas enquanto estão ali, tem essa forma, né, de ensino que a Bíblia determina de como devem ser as coisas e o marido, né, e o pai como ele deve também proceder. Então, uma das coisas que chama muito a minha atenção, sempre chamou na verdade, né, é que se você se posta, né, se você se coloca como servo de Deus, se você se coloca como filho, se você se coloca como alguém que está recebendo esta palavra e quer ser ou ministro do evangelho, ou quer ser um evangelista, ou você queira ser simplesmente resplandecer Cristo através dos seus atos, você deve ter essa cabeça, né? Você tem que ser um amigo do bem, né? E você deve ser um exemplo de boas obras. E você deve tratar as pessoas mais velhas como suas mães, as pessoas mais da sua idade como irmãos, as pessoas mais novas como filhos, sempre como família, né? Nós devemos tratar as pessoas levando uma palavra, que você falou aí, não simplesmente interessado no bem material, não sempre interessado no que eu posso tirar, não sempre interessado no número de pessoas que estão me acompanhando ou que estão vivendo, mas de que forma que eu posso ser bênção na vida dessas pessoas, de que forma eu posso ser um instrumento de Deus, refletir a glória de Deus através da minha vida na vida dessas pessoas. Então, eu acho que essa autocrítica, né, ela é fundamental para todo cristão, né? Porque a Bíblia diz que se você julgasse a si mesmo, você não seria condenado, né? Então, olhe o homem, né? Olhe para você, olhe se você, a palavra de Deus, se você está em conformidade com ela, para que de repente a gente não venha a ser pisado, medido e de alguma forma encontrado em falta, né? Então, eu deixo essa reflexão aí com os irmãos também. Maravilha, maravilha. Nossa, palavra linda, né? E o que me mostra aqui, assim, a reflexão que o Espírito Santo tem me trazendo aqui é que muitas vezes nós entramos em situações na vida onde a gente, principalmente no ambiente familiar, no trabalho, né? Nos desafios do dia a dia, que a gente fica sempre esperando a mudança no outro para primeiro a gente mudar, né? Às vezes alguém magoa a gente, às vezes alguém pisa no nosso calo, às vezes alguma situação onde uma palavra mal colocada da outra pessoa, às vezes, né, tira a gente do nosso posicionamento ali.
e faz com que a gente fique de cara virada, faz com que a gente fique de bico, né? Faz com que a gente fique de mau humor. E essa palavra aqui, ela vem dizer justamente sobre isso. Ó, faça a sua parte, né? O Jurandir colocou bem isso daí, né? Ó, faça a sua parte e não se preocupe com a parte do outro, né? Então, assim, quando a gente faz a nossa parte, né? É, aquele comportamento, ele contamina o ambiente, né? Então, o bom comportamento, seja onde estiver, né? Você acaba transformando o ambiente onde você está. Então, muitas vezes, uma palavra mal colocada no ambiente, ela pode gerar uma turbulência grande se a gente acabar cedendo para aquele, né, para aquele momento, né, para aquela circunstância, né? Mas a palavra aqui vem dizendo ó, que se você continuar aqui, ó, né, então fala aqui para os idosos, né, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, né, sadio na fé, no amor, na constância. Então, o idoso que, né, tem mais sabedoria, uma caminhada mais longa, então ele acaba, né, trazendo essa, né, e ele ao exercer, né, essas características aqui, ele acaba transmitindo isso para o mundo, né, e sendo um modelo, né, sendo um modelo, sendo uma referência para os mais jovens, né, e ele vai transformando o ambiente onde ele está. Ao contrário, que se ele fizesse coisas que não fossem condizentes com essas instruções, né, ele também iria, né, afetar aquele ambiente para que aquele ambiente fosse conturbado, né? Então, independente do que está acontecendo ali naquele ambiente, de como as pessoas estão reagindo, né, a atitude, né, da pessoa ali, né, acaba refletindo no ambiente inteiro, né? Aqui fala das idosas, né? E a gente vê aqui, né? Olha, né? Que para que você, né? Então seja tenha um procedimento sério, né? Não seja escrava do vinho, né? Seja mestre do bem. Olha que, né? Que interessante, né? Mestre do bem. E fala aqui também para instruir as jovens, né? Instruir as mulheres, né? A amarem os maridos, a serem boas donas de casa. Hoje até dependendo até virar crime, né? Falar para a mulher ser boa dona de casa, né? Mas você vê aqui na palavra, né? Dizendo uma coisa dessa, né? Não é que é para a mulher seja escrava, né? Mas que a mulher ela tome iniciativa e não que e aqui fala logo na frente, né? Que os moços, né? De igual modo, né? Não é para que os moços, os homens se aproveitem da situação, mas que os homens também sejam um ponto de apoio, né? Façam a mesma coisa, né? Deem esse suporte, né? Amem os filhos, amem a esposa, né? Então, como a palavra aqui vem dizendo, na verdade, seja proativo, né? Seja o primeiro, né? Em tudo, não fique esperando o outro, né? E a gente sabe que às vezes até no ambiente onde acontece alguma coisa, né? A gente estava discutindo nos devocionais aqui sobre o perdão, né? Ah, mas não fui eu que fiz, né? Mas vai lá, pede perdão. Não, mas foi ele que começou, foi o outro que começou. Não, mas vai lá e pede perdão, né? Vai lá e pede perdão, mesmo não sendo você, dá o primeiro passo, né? Dá a iniciativa, né? Ceda, né? Ceda. O importante não é quem está certo, né? O importante é a paz, o importante é vocês estarem bem, né? Porque o que o inimigo quer é realmente que o ambiente fique turbulento, né? Que o que ele quer mesmo é que quando você passe por aquela pessoa, aquele sentimento de angústia se permaneça, né? Então, não, vai lá e mostre, né? Quem manda aqui é Jesus, né? Que é, né, Deus que tá no controle, né? Então, você, ao dar o primeiro passo, ao pedir perdão, mesmo não tendo perdão, você envergonha o inimigo, né? Ele fala aqui, ó, não tendo indignamente nenhuma, né, que fazer a respeito de você, né? Então, assim, ó, né? Então, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, né? Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, né? Então, que o inimigo ele seja envergonhado realmente, né? E me lembrou, quando a gente estava lendo aqui, uma passagem muito forte até, de um muçulmano que se tornou cristão, né? E teve uma vida muito, assim, uma história muito maluca realmente, né? E ele chegou
numa dessas passagens da vida dele, ele chegou a esfaquear um rapaz, e o rapaz não morreu. E anos depois ele apareceu, né, na vida desse rapaz e foi pedir perdão para ele, né? E o rapaz que ele esfaqueou também era muçulmano. E ele pediu perdão para esse rapaz. O rapaz ficou até com medo quando ele chegou perto dele. Ele, o que você quer comigo? O que você quer comigo? Ele falou, não, só vim aqui para te pedir perdão. Ele é mesmo, né? Tu pedi perdão. Pô, aí ele virou e falou assim, na Bíblia de vocês aí, não fala que quando Jesus fala que quando bate de um lado pode bater do outro também? Ele falou, fala. Aí ele falou, então tá bom. Virou e deu um tapão no rosto do rapaz, né? Do que tinha sido convertido, né? E aí ele relata que na hora o sangue subiu, né? Subiu, mas ele resolveu ficar quieto, ele conseguiu ficar quieto. Ele querendo voar no pescoço do rapaz, ele conseguiu ficar quieto. Pegou a Bíblia dele, colocou embaixo do braço e foi embora, né? Falou algumas palavras até de, né? Fique com Deus e tal, e foi embora. E você veja bem, ele encontrou aquele rapaz 8 anos depois novamente, e aquele rapaz tinha se convertido por causa daquele dia. Ele falou que o rapaz, ele falou que ele ficou anos sem conseguir dormir, incomodado, envergonhado com aquela atitude dele, que foi de realmente ter dado a face, levantado e indo embora, e falou: você não reagiu, você não veio atrás de mim, você não. Assim, aquele ato transformou a vida daquele outro rapaz e fez com que ele se aproximasse de Jesus e se convertesse. Então você vê como nossas atitudes são importantes, né? Mesmo numa situação tão forte como aquela que ele imagina, né? Você tomou um tapa na cara de um rapaz que tinha sido esfaqueado por você. Imagina o tamanho do ódio que o rapaz não estava ali, né? Mas aquilo ali foi um motivo de transformação na vida dele. Então, que a gente peça para Deus que Ele nos dê discernimento, força, orientação, né? Para que a gente seja instrumento realmente, né? Não seja um tapa desse, né? Mas que sejam nas pequenas atitudes, né? Sejam nas pequenas atitudes, onde a gente estiver, que a gente possa ter mansidão, né? Mansidão para usar esses momentos para transformação na vida né, das pessoas que estão até ali com a gente, ou pessoas que estão só apenas testemunhando, né? Que elas possam realmente ser transformadas através das nossas atitudes, nas quais Paulo vem listando aqui, né, nesse capítulo. É isso aí. Você estava falando aí, eu estava vendo aqui em Mateus capítulo 12, versículo 11, 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Olha só. E encontrareis descanso para vossas almas. Por quê? O jugo dele é manso, ser humilde, né? Ser manso e humilde. Não é fácil ser manso e humilde. Não é fácil, não é fácil. Principalmente hoje em dia. As pessoas vivem se agredindo mutuamente. As pessoas vivem... Eu conheço gente que vive falando palavrão, vive gritando, qualquer coisinha, sabe? É incrível. E tomado, quando Jesus entra no nosso interior, a gente suporta, porque é que ele fala aqui, ó, exorta os servos que sejam obedientes a seus próprios senhores, e em todas as coisas lhe agradem, não respondendo novamente. Quer dizer, não é para você, sabe, questionar, duvidar, porque uma pessoa de mais idade, uma pessoa que conhece a palavra, certamente ela vai dar um bom conselho para você. Certamente ela vai te dar uma orientação. Ela vai procurar fazer o melhor para você, né? Então, os jovens de hoje não querem saber disso, não. Eles querem fazer de qualquer jeito, não obedece, responde. Isso é complicado. Complicado. Mas a gente está aí para fazer a diferença, viu? Nós estamos aí para fazer a diferença.
Meu filho quer fazer algum comentário, meu filho? Eu estava anotando aqui, logo no comecinho, na minha versão, fala que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. E a palavra ela é clara, Kira, não fala de buscar o autocontrole ou de tentar o autocontrole. Ela fala que a gente deve exercitar o autocontrole, né? Isso muitas vezes, nas questões do dia a dia, nessas situações onde a gente perde o autocontrole, que a gente acaba se afastando de Deus, que a gente acaba sofrendo, né? E tanto essa questão do autocontrole, quanto toda essa doutrina aqui de respeitar o próximo, de servir de exemplo, de orientar os nossos filhos, de ter paciência, sabedoria, ela precisa ser buscada. Isso me faz lembrar a palavra da semeadura, né? Quanto a gente, quanto a gente passa do nosso tempo nos dedicando ao nosso trabalho, nos dedicando aos nossos hobbies, nos dedicando a alguma ciência que nos interessa, ou alguma ciência que precisamos aprender por força ali da nossa rotina diária, né? E quanto disso, desse tempo, ou desse investimento, porque o nosso tempo e a nossa atenção é o nosso maior patrimônio. Então, aonde nós investirmos o nosso tempo e a nossa atenção, nós seremos bem-sucedidos. Se o homem trabalhar com afinco, dedicar o seu tempo ao seu trabalho, ao estudo, ao seu trabalho, ele será bem-sucedido. Porque a Bíblia fala que se você plantar, o que você plantar, você vai colher. Mas muitas vezes, o que eu percebo é que a palavra, ela é sempre verdadeira, né? A palavra, ela é certeira. Nossa, Jesus Cristo. A palavra muitas vezes se perde. E ontem nós falamos aqui da palavra que cai muitas vezes no meio dos espinhos ou na rocha e ela não enraiza e ela não gera frutos. É isso que eu percebo que às vezes acontece, sabe? Nós, nós participamos do devocional, ou vamos na igreja, ou lemos a palavra, e a palavra nos alimenta, mas às vezes ela se perde no dia a dia por algum problema que acontece ou pelas prioridades que nós damos. Eu creio que isso aconteça com a maioria de nós aqui. Mas essa palavra de hoje vem para reforçar para mim, pelo menos, a necessidade de dedicar tempo e atenção a esses princípios e a esses ensinamentos. Porque se eu não dedicar tempo e ensinamento, desculpa, tempo e atenção à prática e à busca desses princípios, eu não vou conseguir colher, porque está na lei. Aquilo que você plantar, você vai colher. Com Então, certeza. que nós nos lembremos que tudo é uma colheita e que nós possamos semear este tipo de semente que vai gerar ótimos frutos na nossa vida, na vida daqueles que amamos e nos conectar ainda mais à videira, né? E isso certamente isso vai nos trazer satisfação, sabedoria e todos os frutos da sabedoria, né? Aliás, eu me lembro que em Provérbios diz que numa mão a sabedoria traz riquezas e honra, e na outra paz e longevidade. Maravilhoso, né? É isso Então aí. isso pega muito forte aqui para mim hoje. Aqui.
Amém? Ah, não duvide, filho, não duvide do poder da bondade, do poder do amor. Embora pareça que tudo está contra você, o coração com Deus representa a maioria. Sabia disso? O coração com Deus representa a maioria. A bondade praticada a todo momento, meu filho, é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz no futuro. Então a gente tem que sempre estar em paz conosco mesmo, porque a paz está dentro de nós. Jesus Cristo nos deixou a paz, ela está dentro de nós. Ele mesmo falou, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós temos que permanecer firme, que a paz está dentro de nós. Nós não precisamos pedir, nosso Senhor me dá paz. Não, nosso Senhor Jesus Cristo deixou a paz, está dentro de nós. Quando é que nós perdemos a paz? Quando a gente perde a paciência, quando a gente se irrita, quando a gente fica nervoso, quando a gente não tem domínio próprio. Mas a paz, ela já está dentro de nós. Então a gente tem que ficar tranquilo, acreditando que está semeando bem, e isso vai trazer para nós uma superior, que todos nós recebemos de Deus. Isso é importante. Eu queria pedir para você, Jurandir, lê aí para nós Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Você, James, lê para nós aí Romanos 12, 19. Mas você falou o quê? Gálatas, o quê? 6, o quê? Bora. 6, 1. 6, 1. Irmãos, Isso. se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Está vendo? Coisa maravilhosa. Isso aqui também se encaixa nessa palavra de hoje aqui. Exorta os servos que sejam obedientes a seus próprios senhores e todas as coisas lhe agradem, não respondendo novamente. Lê novamente, Jurandir, por favor. Gálatas 6, 1, por favor. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um Aleluia. tenha cuidado para que não seja também tentado. Muito bem. Você, 19, James. Romanos 12, 19. 19. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Só o 19? Ou 20 Isso. também? Não, se você quiser ler o 20 também, pode ser. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Glória a Deus. 11, 19, isso aí? Romanos Romanos 12, 12, 19. 19 ao 21. Para você ver, irmãos, que a gente que é pai, a gente vê os filhos da gente, às vezes, brigando um com o outro. Nós não queremos que eles briguem. Nós apartamos, desde que nós estamos... Ah, pai, ele errou. Eu vou, sabe? Não. Deus está lá de cima, irmão, olhando para nós. Nós somos filhos. É Ele quem toma atitude, Ele que sabe quem merece ser castigado ou não. Aliás, Deus não castiga ninguém, né? A gente é que se castiga, né? A gente que fez a coisa errada vai pagar o preço, não tem jeito. Romanos 12, 19. Pode falar alguma coisa a respeito aí, Fábio? A gente estava falando agora, né? Ame seus inimigos aqui, ó. Dê de comer para eles, né? Dê de beber, né? Fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A gente estava falando justamente sobre isso aqui, né, agora. Que bom Exatamente. essa palavra que você trouxe aí, seu mano. Eu fico imaginando lá na faixa de Gaza, né, irmão? Aquele povo lá estão em guerra, né? O Israel contra os palestinos, né?
eles estão vivendo totalmente o contrário que Jesus pregou. E Jesus pregou exatamente ali naquela terra. É impressionante como as coisas acontecem exatamente ao contrário. Sabe, parece Olha, eu fico imaginando assim, sabe? Porque a palavra de Deus, ela é para confundir mesmo as pessoas, sabe? É para confundir mesmo, né? Quando ele fala que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, que é amando que se é amado, né? Uma matemática é totalmente ao contrário. Então eles não entendem. Eles ainda estão na lei de Moisés ali, dentro por dentro, olho por olho. Por isso que nós temos que orar pela paz em Israel, porque ali está complicado. Você acha que aquele povo palestino que está vendo as suas casas, os seus prédios, os seus móveis, os seus filhos sendo mortos, os seus bens sendo destruídos, você acha que eles vão esquecer isso de uma hora para outra? Se eles não tiverem encontro com Jesus, se eles não tiverem encontro com Jesus, eles não vão esquecer. A mesma coisa é Israel. Se Israel não tiver encontro com Jesus, eles não vão esquecer, eles não vão parar. Por isso que nós temos que orar pela paz em Israel. Amém, seu Mário, A amém. Bíblia relata que não é fácil. Eu não sei se no caso da minha igreja, o rapaz lá, um pedreiro, estava trabalhando e ele desceu, o cachorro do dono da casa lá se soltou, o pitbull. Não matou o cara, meu. Estraçalhou o cara, meu. Rapaz jovem, de 35 anos. Deixou 2 filhos e a mulher. E já é a segunda vez que esse cachorro faz isso. E o cachorro pegou um outro homem lá, passando na rua, lá uns tempos atrás aí, pegou na perna do cara, arrancou a batata da perna do cara, meu. O cara ficou 4 meses internado no hospital. E agora o cachorro matou esse homem aí. Aqui no meu bairro aqui, no bairro que eu moro aqui, que eu frequento, a igreja que eu frequento aqui, semana passada morreu um sujeito enforcado. Eu falei para vocês aí. Cara, a mulher parece que abandonou ele e ele caiu em depressão, fez até um vídeo e mandou para os filhos. Tirou a própria vida, se enforcando. E isso me deixa muito triste, preocupado, porque, poxa vida, nós estamos na era da comunicação. E acontece uma coisa dessa perto da gente, e isso me deixa preocupado, porque a gente nunca sabe o que passa, o que está acontecendo, o que passa pela cabeça das pessoas. E as pessoas que tomam atitude dessa, irmãos, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Deus. Então, nós precisamos frequentemente estar orando, ligado em que está em volta de nós. Essa é a nossa missão. Aqui, ó. Porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou-se a todos os homens. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Amados, é o nosso dever, falar, manifestar o amor de Deus. E me traz aqui uma reflexão, Somário, sobre essa questão do suicídio que o senhor falou. Esse dia a gente fez o devocional falando desse assunto, e o que me veio à mente agora também é para que a gente tiver algumas, né, pessoas que possam estar ouvindo essa palavra também, né?
E muitas vezes, eu lembro quando eu era criança, uma vez eu perguntei pro meu pai por que que as pessoas se suicidavam, né? Eu era novinho ainda. E meu pai falava assim para mim, filho, às vezes as pessoas elas não vê saída, né? Entram em desespero e acabam, né, levando a pessoa a entrar numa situação como essa, né? E assim, é aí o que o senhor vai alinhado com o que o senhor falou, né? A gente está com Deus, conhecendo, né, conhecer a palavra, né? Pegar as pessoas ali em amor. Mas uma outra questão que me chamou a atenção é que muitas vezes, isso aconteceu muito comigo durante minha vida, eu acho que acontece com muitas pessoas também, a gente se colocar numa posição de vitimismo, né? E a gente se achar vítima das situações, sabe? E às vezes a gente pode entrar num processo mental onde eu quero afetar o outro de qualquer jeito, eu quero que o outro me note de qualquer jeito, né? E às vezes, para eu ser notado, eu posso chegar em situações extremas, né? Que é ser respondão, ser rebelde, né? Ser briguento, ou até mesmo nessa questão aí, né? Da pessoa tirar a própria vida. Você vê uma pessoa ela parar para fazer um vídeo, né? Para falar tal, a motivação dela. Eu não sei qual foi o caso, né? A situação deve ter sido muito dolorosa, muito dolorida para esse rapaz, né? Porque não é fácil a pessoa que chega, né, num momento desse de tirar a própria vida, que está sendo uma situação muito, muito difícil, né? Uma situação de dor muito grande. Mas a gente aprende aqui, né, que as tribulações elas vão ocorrer, né, que nós seremos, né, passaremos por situações difíceis, mantenha um bom ânimo, né? Jesus Cristo também ficou triste, né? Não é assim, ah, não, seja frio, faça de conta que tá tudo bem, não. Jesus chorou, né? A gente olha lá em Lázaro, eu lembro passando por aquela passagem, falei, nossa, Deus chorou, né? Quando Lázaro morreu ali, ele foi lá, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, né? E ele chorou, né? Ele chorou, ele também sentiu, né? Que a gente também sinta, seja sensível, né? Mas que a gente não se coloque, a gente fuja dessas posições de vitimismo ao ponto de eu vou tirar a minha própria vida para que o outro perceba quanto ele me machucou, né? Quanto ele me feriu, né? E eu não sei, acho que muitas pessoas às vezes podem ser motivadas, né, a fazer uma atitude dessa de como tirar a própria vida, para que o outro sinta quanto o outro está machucando ele, né? Mas que as pessoas que estejam pensando nisso, elas lembrem que quem vai perder a própria vida é ela mesma, né? Ela pode até passar a mensagem para o outro que, olha, você me machucou, mas ele não está deixando a oportunidade do outro se aproximar e pedir desculpa e falar que ama, né? E depois de um tempo, a pessoa até pode lembrar, né, daquela situação, mas ela vai seguir a vida dela, né? A vida dela vai continuar. Então, que as pessoas não usem o artifício de tirar a própria vida para afetar o outro, né? Para afetar o outro. Que ela possa realmente, né, Deus trazer discernimento, né, e ela possa se aproximar de Deus ali e de orientação do Espírito Santo e que esse recurso seja um recurso jamais utilizado na vida dela, né? Que ela possa realmente entrar em oração e que o Espírito Santo possa acompanhá-la, porque em muitas vezes nas nossas vidas, em situações de desespero, né? O meu pai me disse quando criança, né, que existem situações na nossa vida que a gente não vê saída, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas, né, já chegaram numa situação como essa, né? De não ver saída, né? E às vezes a única saída é falar, é tirar a própria vida, né? E, bom, enfim, isso eu acho que eu queria trazer para a gente aí. Para que se alguém tiver em algum momento, né, passando por uma situação como essa, o Espírito Santo possa trocar realmente o coração dela e ela se afastar, buscar ajuda, né? Buscar um abraço, buscar alguém, né, perto dela para que ela não cometa
esse absurdo, né? Que vai prejudicar somente ela mesma, né? E outra coisa, né, Fábio? Essa questão da saída, a pessoa não vê saída, porque a pessoa está perdida, está no escuro. Mas se ela procurar a Deus, Ele é a saída. Porque o Senhor Jesus é a luz. É a luz que ilumina o nosso caminho e nos dá a saída. Então, que isso. E fazendo um link com o que nós acabamos de ler aqui, como você citou o exemplo, né? Vou fazer isso com o objetivo de atingir a outra pessoa. A própria palavra fala: a vingança pertence a Deus. Faça a sua parte, pratique a bondade, entrega na mão de Deus, né? Se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, deixa o restante com Deus, né? Esse exemplo que você trouxe também, desse testemunho, do homem que deu um tapa na cara daquele que foi pedir perdão, a gente consegue fazer um link disso também. A pessoa que está nessa posição de vítima, sendo maltratada, que acha que está sendo maltratada, se ela agir com amor com a pessoa que a está maltratando de fato, né? Se aquela pessoa estiver sendo cruel de fato com ela, se não for só uma percepção, essa pessoa vai ser tocada, porque nós nascemos, nós tendemos para o bem. São as tentações do dia a dia, as loucuras do dia a dia, que essa força maligna que tenta nos puxar e transformar, nos puxar para o mal, mas nós tendemos para o bem, porque o sopro do Espírito que nos trouxe a vida foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando Deus soprou o homem, ele soprou o Espírito dele. Nós tendemos a ser bons. Então, que essa palavra entre nos nossos corações, né? Mas assim, Deus, Jesus Cristo é sempre a saída, assim, sempre. E ele está à porta. Basta a gente abrir, ele vai entrar e vai mudar tudo, tudo. Amém? Ó, Queria sim. só Eu só queria, antes de conclusão, você vai falar mais alguma coisa, Mário? pode falar, Jurandir. Depois eu ia comentar só um detalhe aqui, mas pode falar. Não, Tá bom. Com eu estou para respeito a essa encerrar a minha parte. questão de suicídio, entrou no assunto, né? Aí eu acho que isso vai ser importante para a vida de alguém aí, né? Tenho certeza disso. Tanto eu quanto o Mário, nós temos conhecimento de um caso, né? A pessoa ela foi criada no Evangelho, na fase adulta, já com filho, trabalhando, estava super bem, super alegre do ponto de vista de quem está de fora olhando, e essa pessoa ela veio a se suicidar. Ela congregou na igreja com a gente um tempo, depois ela foi para um outro ministério, e ele trabalhava, inclusive, com o meu irmão, e o meu irmão uma vez falou para mim, falou, olha, esteja orando lá pelo Marcelo, né? Esteja orando por esse menino, porque, não sei, ele está meio estranho. E a gente nunca imaginou, né? Nunca imaginou que ele pudesse ter uma aflição de alma de tal gênero que ele viesse a tentar contra a própria vida. Então, nós não sabemos o que vai no íntimo das pessoas, nós não sabemos o que as pessoas têm, e o fato dela estar na igreja, né, o fato dela estar frequentando uma igreja, dela estar de corpo presente, dela estar te cumprimentando, não faz com que nós tenhamos essa dor de alma. Então, é necessário aí que nós estejamos, sim, disponíveis e atentos, e que essa palavra fique no coração das pessoas. Tudo pode melhorar, tudo pode mudar, né? As coisas, elas são temporais, né? Então, pode estar tudo bem no momento, pode estar não tão bem no outro, mas Deus, ele tem o melhor para nós. Então, Paulo diz, né, que nós deveremos
devemos, né, perseverar até o fim. E, de repente, se por um lado existem situações que são opressoras, de repente existem situações que são difíceis, por outro lado, existe toda uma graça de Deus. Se nós nos abrirmos, se nós externarmos, se nós, de alguma forma, procurarmos alguém com quem a gente possa confiar e conversar, né? Então, não se isole, né? Não fique solitário, né? E tem muitos obreiros, muitos líderes, muitos pastores, muitos cristãos, muitas pessoas, e aí num país de primeiro mundo, conhecendo a Cristo ou não, que a pressão da sociedade o levou a uma situação de suicídio mesmo, né? Ou por fuga, ou por desistência, ou por sei lá eu que razão, mas que esse não é o caminho indicado por Pai, e realmente não é o caminho que Ele tem para nós. Então, né, busque ajuda, né? Em nome de Jesus. Hein? E sempre que a gente vem assim, é aquilo que a gente está precisando ouvir para fortalecer, para reativar aquilo que você já sabe, que aprendeu, e às vezes o dia a dia vai deixando você esquecer. Quando você vem aqui, você escuta tudo e eu falo, opa, deixa eu voltar aqui e dar mais atenção. Né? Amém. E tudo isso que vocês falaram aí hoje, eu já presenciei algumas partes na minha vida, né? Mas quando eu conheci realmente a palavra, aí não tem efeito, sabe? Não, pode até vir pensamento, pode até vir desânimo, mas é momentâneo. A força, a fé e o poder da palavra age muito rápido e fala, não, se eu sou filho de Deus, então filho de Deus não tem murmuração, não tem pensamento negativo, não tem pensamento de morte, não tem pensamento ruins, né? E isso é muito bom. Valeu estar com vocês aqui hoje de novo, hein? A gente estava aprendendo que nós somos selados pelo Espírito Santo, né? Sim, E o selo ele traz autenticidade, traz proteção, né? Traz integridade, né? Então, assim, essas coisas ruins nunca se aproximem da gente, porque a gente é protegido, né? A gente é separado, né? é verdade, somos escolhidos, né? Né? E o que eu ia falar outro dia, é, eu tenho percebido em algumas orações nossas, e aí me vem a memória do nosso amigo, o André comentou uma vez, que falava assim, ele foi fazer uma oração, e ele falou assim, papai, né, tô entrando aqui na sua presença, e aí ele chamou a atenção dele mesmo, e ele compartilhou com a gente, né, falou, não, na verdade eu não tô entrando na sua presença, porque eu não saí da sua presença, eu estou sempre na sua presença, né, então não é, ó, papai, meu Deus, eu estou entrando aqui, nós estamos aqui entrando na sua presença, não, nós não saímos da presença dele, nós estamos na presença dele, nós nos mantemos na presença dele, né? Então, então assim, papai, estamos aqui contigo, continuamos, né? Continuamos na sua presença, damos sequência. Né? Isso é uma coisa que a gente às vezes não percebe, né? E eu achei muito interessante essa reflexão dele. E eu queria compartilhar com vocês aqui, porque é algo que eu sempre lembro quando eu vou fazer as minhas orações de lembrar que não, estamos na sua presença sempre, né? É verdade, se Nesses não casos, tiver, saiu pro mundão de novo, né? Quem que faz quem oração, vai? seu Mário? Ele pediu para que eu estivesse orando. Hein? Bora lá. Então, aí você troca o entrando pelo ainda. Isso. Ainda só... Obrigado, filho. Maravilha. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, agradecidos por esses momentos em que estivemos, Senhor, irmanados, ouvindo e falando da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa continuar conosco aqui por todo esse dia aqui, Senhor amado, respeitando aí os devidos fusos horários, nossos irmãos que estão terminando ali essa sexta-feira, e nós que aqui estamos no início dela, que o Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, que o Senhor possa visitar cada membro, Pai querido, aqui deste grupo, que o Senhor possa visitar as suas necessidades. Eu não conheço, mas Tu conheces, e Tu supre. Senhor, visita os corações, visitam aqueles que estão em aflições, ó Pai, em tristeza de espírito, que muitas vezes estão pensando em tirar aí a própria vida, Senhor amado, que no nome do Teu Filho Jesus, esta palavra, Senhor amado, que foi ministrada, possa adentrar nos corações e que a oração que fazemos aqui possa alcançar estas vidas, ó Senhor, porque Tu tens a solução, o Senhor é a solução
e nunca estamos sozinhos quando estamos contigo, Senhor. Então, que nós possamos estarmos agarrados em Ti, que nós possamos correr diante de Ti, porque o Senhor, ó Pai querido, não tem apenas o dom da vida, o Senhor é a própria vida. No nome do Senhor Jesus, que toda ação de Satanás caia por terra, Senhor amado, não só da minha vida, mas da vida dos que aqui estão e dos que nos ouvem, Senhor. Sê conosco, ó Deus. Abençoa-nos, flui em nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama sobre nós da Tua paz. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.